Eu sou o Dr. Marcos Hatke, sou especialista em cirurgia digestiva e oncológica, e hoje a gente vai falar sobre uma doença muito rara, que é o câncer de esôfago, porém uma doença que é muito grave. O diagnóstico geralmente ele é tardio porque os sintomas, quando eles existem, são muito apresentados quando a pessoa já está num estágio mais avançado. No Brasil, em torno de 11 mil casos novos, segundo dados do INCA, são diagnosticados todo o ano. E quais são os fatores de risco para essa doença? Bom, os fatores de risco já são bem conhecidos. Em primeiro lugar, o uso do álcool, o uso do cigarro, a obesidade e o consumo de alimentos ultraprocessados também está muito relacionado a esse tipo de câncer. Outra questão bastante importante que vem crescendo ao longo desses anos é o esôfago de Barrett, que é uma complicação do refluxo não tratado por muitos e muitos anos. Então, alguém que tenha um refluxo que não seja tratado adequadamente por muitos e muitos anos, 15, 20, 30 anos, existe um aumento na incidência do câncer de esôfago por ter uma mutação naquela célula ali do esôfago, e que isso se chamou esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett aumenta em 30, 40% a chance de ter um tipo específico de câncer de esôfago que se chama adenocarcinoma, que é o que a gente está vendo crescer ultimamente aqui no Brasil. Antes da gente falar dos exames, os sintomas eles ocorrem sim, mas em fases muito mais tardias. Então, quais são os sintomas? É um refluxo que não passa, é uma sensação de entalo ou uma sensação de dificuldade de engolir, emagrecimento não explicado, dificuldade de digestão e dificuldade na deglutição, na passagem do alimento. Então, esses sintomas eles só são comuns quando a pessoa já está com o tumor numa fase mais avançada. Os métodos de detecção do câncer de esôfago basicamente são exames de imagem, e o exame mais importante é a endoscopia digestiva. E para quem que a gente pede endoscopia? Para o paciente que tem sintomas que duram mais do que 3 semanas, refluxos, azia ou queimação que duram mais de 3 semanas, refluxo, azia que não melhora com remédio. Se o paciente tem algum fator de risco, por exemplo, obesidade, uso do cigarro, uso do álcool, esse exame ele é fundamental porque ele vai lá, olha o canal do esôfago, consegue identificar e fazer as biópsias adequadas, confirmando ou não o diagnóstico. Em relação ao tratamento do câncer de esôfago, a gente tem que entender que existem dois tipos principais. Existe o carcinoma espinocelular, que é um câncer que ele é mais comum nos pacientes que usam por muito tempo o álcool e o cigarro, e o adenocarcinoma. Esse é um tipo de câncer que ele vem geralmente de refluxo crônico proveniente do Barrett. Os pacientes de carcinoma espinocelular, que tem esse câncer relacionado ao álcool e ao tabagismo, geralmente eles são pacientes que precisam fazer rádio e quimioterapia, e muitas vezes, em muitos casos, a rádio e quimioterapia elas conseguem tratar o tumor sem necessariamente fazer a cirurgia. Em pouquíssimos casos, quando o paciente tem um diagnóstico muito precoce, aí a gente não precisa fazer radioquimioterapia e o paciente ele vai direto para uma cirurgia que é curativa, que é a cirurgia de retirada do esôfago. A retirada do esôfago é uma cirurgia de alta complexidade que envolve uma equipe multidisciplinar super especializada, com anestesista, cirurgião, auxiliares, cirurgiões auxiliares, instrumentadores e uma UTI que dê suporte a esse pós-operatório. Essa cirurgia em que se retira o esôfago faz com que a gente precise mexer tanto no pescoço, quanto no tórax, quanto no abdômen, colocando no lugar do esôfago uma parte do estômago para o paciente poder não ficar sem sonda e poder deglutir, comer adequadamente. Para o câncer relacionado ao esôfago de Barrett, ao adenocarcinoma, nós temos três situações. Temos a situação em que o câncer está numa fase muito inicial, quando o câncer está muito acima ali da junção do estômago e do esôfago, aí a gente consegue ir diretamente para a cirurgia.
uma cirurgia que envolve a retirada do esôfago. Para os outros casos em que o tumor está um pouquinho mais abaixo da transição entre o esôfago e o estômago, muitas vezes a gente não precisa mexer exatamente aqui no tórax, a gente precisa mexer numa parte do estômago e numa parte superior, ali no final do esôfago. Então, existem vários tipos de cirurgia para essa abordagem do câncer relacionado ao refluxo, ao Barrett. E esse câncer, ele responde não tão bem à radioquimioterapia, ele responde melhor à cirurgia. Então, entender como que faz esse diagnóstico, separando exatamente o tipo de câncer de esôfago, vai levar a equipe médica a propor um tratamento mais adequado, porque de toda forma, sendo o câncer espinocelular ou adenocarcinoma, é uma doença que envolve uma equipe muito grande para se tratar e envolve uma abordagem que muitas vezes alguns pacientes não conseguem suportar, ou porque são muito idosos, ou porque têm doenças muito graves, e aí muitas vezes a gente faz só, seja um tratamento paliativo, não curativo, para a gente conseguir apenas uma qualidade de vida para essa pessoa. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que o câncer de esôfago, sim, é uma doença muito grave, é uma doença que leva à morte, pode levar à morte. Ela tem um diagnóstico que é relativamente fácil, porém os pacientes acabam procurando a gente só quando tem os sintomas em que a doença já está mais avançada. Então, o mais importante, identificar os fatores de risco, evitar esses fatores de risco e procurar auxílio médico assim que você tiver qualquer sintomas. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou essa informação importante, curta, compartilhe, escreva aqui nos comentários as suas dúvidas que a gente vai ter o maior prazer em responder.